É que eu estou vendo. Agora sim! Então, essa historicidade vocês podem conhecer lá no link, no vídeo do YouTube. Tem um que é compilado, inclusive, é 1 hora e pouco de vídeo, mas é muito interessante para a gente entender. E aí tem essa imagem de um desses atos públicos em que pessoas com deficiência estão reunidas na rua, com vários cartazes, faixas, e aí tem adultos, crianças, adolescentes, enfim, na luta por esses direitos. E essa última foto embaixo aconteceu aqui em João Pessoa. Inclusive, eu não falei, não sei se eu falei, sou aqui de João Pessoa. A Karen falou que eu sou assistente social da Prefeitura de João Pessoa, então eu sou paraibana, sou pessoense, e esse ato público, dessa última foto embaixo, aconteceu aqui em João Pessoa, alguns anos atrás, em que várias instituições de pessoas com deficiência e para pessoas com deficiência se reuniram num ponto turístico aqui de João Pessoa, que chama Lagoa, o Parque Solano de Lucena. E a gente fez essa mobilização na Lagoa com faixas, com cartazes, e foi bem forte assim, a iniciativa para a sociedade entender a nossa presença e que estamos ali querendo respeito, acessibilidade, dignidade e os vários direitos que temos. Então, foi bem importante mesmo. E finalizando essa parte histórica, dos anos 90 para 2000 e até hoje em dia, acontece essa fase de conquista dos direitos. E o Brasil é um dos países que tem um arcabouço legal mais completo do mundo. Então, o Brasil é referência nisso. Então, lei a gente tem demais. Se é aplicado, mais ou menos. A gente queria que fosse mais aplicado ainda, mas o arcabouço legal é lindo e maravilhoso, está perfeito. Agora, vamos lutar por essa prática para que realmente a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, indo para a questão, eu boto a Albanese, quando terminar a apresentação, eu coloco aqui direitinho no chat, certo? Para vocês irem pesquisando. Sobre a questão do capacitismo, como eu falei, é um termo relativamente novo. Eu a conheci um pouco antes de terminar a minha dissertação de mestrado, e eu coloquei de forma bem breve, mas depois, na pandemia, foi que intensificou mesmo o estudo. Eu comecei a seguir pessoas com deficiência também, principalmente no Instagram, e fui conhecendo mais sobre o tema. E aí, aqui no Brasil, o termo chegou por volta dos anos 2000, mas lá nos Estados Unidos estava sendo estudado desde os anos de 1980, pelos movimentos das pessoas com deficiência. E lá tem a palavra específica, acho que é ablames. Eu não sei falar não, em inglês não. Mas assim, deu um termo que eles usam também, que é justamente essa questão do questionamento da capacidade da pessoa com deficiência. Então, o que é esse capacitismo? É todo tipo de preconceito, discriminação e opressão contra a pessoa com deficiência, entendendo que ela é incapaz de estudar, de trabalhar, de ter um relacionamento afetivo, sexual, de ter uma vida ativa na sociedade, querer lazer, turismo, enfim. Então, o capacitismo, ele ignora essas questões da pessoa com deficiência e acha que ela é incapaz de muitas coisas. E essa autora, Anaí Guedes de Mello, ela é uma das precursoras aqui no estudo do capacitismo no Brasil, inclusive ela é surda, ela é antropóloga e todo o estudo dela de mestrado e doutorado foi nessa área. Inclusive, está disponível na internet também eu não sei se é a dissertação, mas a tese dela está. Então, para quem quiser também pesquisar mais, é bem interessante. E aí eu destaco um trecho dessa tese dela que ela vai conceituar o capacitismo, que, segundo ela, é o julgamento moral que associa a capacidade unicamente à funcionalidade de estruturas corporais e se mobiliza para avaliar o que as pessoas com deficiência são capazes de ser e fazer
para serem consideradas plenamente humanas. Então, a pessoa é resumida a capacidade que ela tem de fazer ou ser alguma coisa na sociedade. E aí vai levar em conta muito o corpo, o que ela pode ou não fazer, a questão da limitação, entre aspas, que eu nem gosto, limitação, dificuldade, necessidade especial. Por favor, vamos trocar esses nomes, porque traduz uma questão muito de fragilidade, de cuidado, de proteção. E a gente tem que romper essa bolha e mostrar o nosso protagonismo, mostrar as nossas narrativas, nossas interseccionalidades também, que uma pessoa com deficiência ela tem várias camadas. Tem a questão de gênero, a questão de raça, de religião, de opção sexual, de orientação sexual, de muitas questões. Então, isso numa mesma pessoa. Então, a gente tem que validar, sim, a pessoa no todo e as constituintes dela. Vamos agora saber o que é alguns exemplos desse capacitismo na nossa sociedade. E a gente vê que esse capacitismo, ele coloca para a gente como se tivesse um padrão. Karen já estava dizendo aí. É como que tem que ser aquele padrão. Se não for o padrão, é excluído e invisibilizado. E a gente tem que lutar porque temos a diversidade na sociedade. E não dá para ignorar essa diversidade. A gente tem que incluir essa diversidade. Como também o capacitismo coloca a questão de que corpos com deficiência devem ser curados, devem ser consertados. E eu mesmo falo, eu não quero cura nem quero conserto, eu quero respeito. Eu tenho que ser respeitada minha existência da forma que eu estou enquanto pessoa. Então, muitas vezes o capacitismo coloca como um fantasiado de boas intenções. Eu estou aqui elogiando, mas a gente vê assim, por cima acha que está ok. Mas quando a gente vai para a camada mais profunda e entende que esse capacitismo não é bem um elogio que a pessoa está fazendo para nós, pessoas com deficiência. Além da questão do cuidado, da proteção, da dúvida, do julgamento que tem sobre nós. Então, vamos voltando aqui para a questão do capacitismo. Esse slide tem várias caixinhas de textos com vários exemplos de capacitismo e ao redor, como se fosse um círculo, e no meio tem tipo um bonequinho com várias setinhas apontadas para ele, como se fosse realmente a pessoa com deficiência sendo apontada, sendo direcionada a cada exemplo desse que eu vou falar a partir de agora. O primeiro exemplo é a infantilização. As pessoas da sociedade acham que nós somos eternas crianças. E não, nós somos crianças, podemos ir para a fase da adolescência, a fase adulta e a fase da terceira idade. E temos as características próprias de cada fase dessa. Então, muitas vezes as pessoas chegam assim, Fábio, quer um suquinho? Sua roupinha está tão lindinha. Gente, para que utilizar o diminutivo se eu não sou criança? Então, assim, aí você pode perguntar, Fábio, mas tem pessoas que talvez não entendam essa questão de palavras mais difíceis, e aí eu uso o diminutivo para facilitar. Aí eu jogo aqui a proposta de trocar esse diminutivo para palavras mais simples, frases mais simples para que as pessoas com deficiência entendam o que você está dizendo. Então, não é obrigado um adolescente ter que aturar coisas de criança e adultos muito menos. Então, idosos também. Vamos tratar cada fase da vida com suas características correspondentes, bem como entender que processos são naturais na vida, como, por exemplo, a questão da sexualidade, que muitas vezes é colocada para a pessoa com deficiência, já é colocada pela sociedade como um tabu. Quando chega na pessoa com deficiência, é 3 vezes, 4, 5 vezes mais. Como se a gente fosse assexuado, porque a gente não sentisse desejo, ou afetividade. E não, a menos que ela mesma queira ser assexuada, tudo bem, que é a escolha
de cada pessoa, mas se não, entender que somos possibilidades, temos várias possibilidades. Então, entender que nós podemos sim discutir sobre a questão afetiva e sexual. E não somos crianças, somos, por exemplo, pessoas adultas. E podemos sim discutir sobre o tema. Só para a gente entender que infantilização não dá para entender mais em relação à pessoa com deficiência. Outro exemplo é chamar a gente de herói e heroína. Isso a gente vê demais nos meios de comunicação. Ah, porque a heroína Fábia, por exemplo, estudou, passou no concurso e está aí trabalhando, certo? Eu estou vivendo, eu tenho uma vida comum. Eu, Fábio, tive privilégios, sim. Oportunidades, sim. Mas a maioria das pessoas com deficiência não tem. Então, eu não sou exemplo para ninguém. Porque eu tive condições, eu tive oportunidades. E as outras pessoas com deficiência? Então, não pode me tirar como exemplo. Eu quero levar, a gente tem que entender as pessoas com deficiência como coletivo. Quanto mais pessoas com deficiência no ensino superior, melhor. E não é questão de ser herói, nem nada disso. É questão de direito, de efetivação de direitos. Não só do acesso, mas como a permanência no espaço da educação superior, do ensino superior. Então, a gente tem que entender que essa mesma sociedade que elogia a gente, entre aspas, é a mesma que às vezes não faz nada para mudar nosso dia a dia. Então, que elogio contraditório é esse? Ao meu ver, não é elogio, é enfatizar uma lógica que não faz sentido. Minha vida não é tão triste e, enfim, dificultosa por ter uma deficiência. Ela é triste, dificultosa, porque a própria sociedade faz essa dificuldade ser ampliada e eu tenho dificuldades nas barreiras do meu dia a dia. Então, a deficiência em si não é isso, mas a sociedade coloca e a gente tem que enfrentar. E não por isso a gente é heroína, não. Deixa Xena, a princesa guerreira, com seus poderes para ela. Eu, Fábio, as pessoas com deficiência, não. Somos pessoas, estamos ali existindo. Outro exemplo também é chamar de coitado ou coitada. Ah, bichinha, rapaz. Eu já escutei isso muito. Ah, Fábio, tu é tão linda. Pena que tá na cadeira de roda. Aí eu digo, pronto, só porque eu tô na cadeira de roda mudou. Vou ficar feia aqui e é isso, e acabou. Não, minha gente, por favor. Beleza é outra coisa, a gente não tem que estar. E a questão de pena, de piedade é outra coisa. Vamos misturar aqui em relação à pessoa com deficiência, não. Somos pessoas lutando por mais qualidade de vida, por direitos, por políticas públicas. E é isso. Então, a gente não pode ser nem herói, nem heroína, nem coitado. Nós somos pessoas que estamos ali na sociedade e queremos o respeito. Outro exemplo também é chamar a gente de superação, de objeto de inspiração, de motivação para as outras pessoas. Nós não somos motivo de inspiração para ninguém, nem mais para pessoas sem deficiência. Eu já escutei isso muito. Ah, Fábio, porque eu não tenho deficiência, às vezes eu fico tão cansada de estudar, e tu estuda, trabalha, dança, faz tudo. Eu digo, minha gente, mas isso independe, né? Da força própria da pessoa, não depende se eu tenho deficiência ou não. Então, assim, não somos objeto de inspiração, superação para ninguém. A gente tem que entender isso e saber que nós temos uma vida comum. Ponto. Vamos lutar para que melhore, como eu já venho dizendo anteriormente. Hierarquização das deficiências, achar que a deficiência física é melhor do que a visual, que é melhor do que a auditiva. Enfim, há muitas comparações. Eu, Fábia, acredito muito na questão de que cada pessoa tem sua especificidade e vai ter uma questão que tem mais dificuldades que outras. Então, eu não posso comparar tipos de deficiência ou pessoas com deficiência, porque cada um tem sua trajetória, tem suas características, tem seu histórico, tem as oportunidades ou não. Então, assim, gente, é importante não comparar. É importante a gente entender, respeitar e dar essas oportunidades. Termos que minimizam a deficiência,
como especial, deficiente. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esses termos para a gente não alongar agora. Termos pejorativos também, eu acho que a gente vai falar. Deixa eu dar uma olhada. Vai sim. Sobre termos pejorativos, a gente vai ver uma lista daqui a pouco. A questão da cura da deficiência, que eu já falei, que não precisa ser curado, precisa ser respeitado. Perguntas inoportunas também, que as pessoas perguntam muito por curiosidade. E é muito delicado, porque tem gente que não gosta de falar sobre a deficiência, ou como foi que aconteceu, às vezes é sequela de um acidente, ou de alguma questão clínica, médica, e as pessoas não querem, não são obrigadas a revisitarem esses momentos da vida. Então, que a gente pergunte se for uma coisa, se a gente tiver muita intimidade com a pessoa, ou se for uma questão profissional. Que aí, no âmbito profissional, a gente vai ter a técnica específica para estar perguntando alguns tipos de questões. Mas não perguntar só por perguntar, porque tem gente que do nada me encontra. Ei, Fábio, como é que tu vai no banheiro? E eu fico assim, olhando, não estou acreditando que essa pessoa está perguntando isso, não. Mas acreditem, perguntam e muito. Então, assim, perguntar, saber o jeito de perguntar. E a questão da acessibilidade também, que é um tipo de capacitismo, porque as pessoas acham que a acessibilidade é só rampa, e não é só rampa. Está na comunicação, o direito à questão da Libras, da audiodescrição, de legendas, a questão das adaptações das atividades, tanto em âmbito acadêmico como escolar, enfim. A acessibilidade também está presente nas leis, na metodologia que está sendo utilizada para as pessoas com deficiência, nas tecnologias assistivas que a gente utiliza, cadeira de roda, bengala, andador, os aplicativos no computador, no celular, tudo isso é tecnologia assistiva e é acessibilidade. E tem outras dimensões, mas uma que eu acho bem importante é a acessibilidade atitudinal, que é justamente essa questão que a gente está trabalhando aqui sobre o capacitismo, de como é que está a nossa atitude. A gente está tendo preconceito, a gente sente, né, nós que somos pessoas com deficiência, sentimos esse preconceito, como é que estamos nessa luta anticapacitista? Então, é importante entender que são várias dimensões, não só rampa. Vamos ampliar esse conceito para outros espaços também. Sobre os termos, antes de falar aqui dos termos pejorativos, eu queria destacar que, ao longo da história, como a gente viu ali no começo, a pessoa com deficiência foi entendida de várias formas. Tiveram várias fases. E cada fase dessa foram atribuídas algum termo em relação à pessoa com deficiência, como, por exemplo, especial, portador de necessidades especiais, excepcional, aleijado, mongol, doido, que mais? São vários. E aí, a partir de 2006, faz um tempinho já, 2006, o termo que foi decidido pelas próprias pessoas com deficiência na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ou seja, foi um evento internacional, vários países participaram e pessoas com deficiência de vários países se reuniram e entenderam que era importante definir um termo para ser usado internacionalmente. Aqui nos Estados Unidos, na Europa, na África, é um termo só. E esse termo, decidido por nós, foi pessoa com deficiência. Por quê? Primeiro veio a pessoa, depois a deficiência. A deficiência é uma característica que nós temos, dentre outras que temos também. Então, não só focar na deficiência, não. Somos pessoas, temos emoções, tem dia que a gente está bem, tem dia que não está, a gente tem desejos, vontades, objetivos, e por aí vai. E tem que ser entendido como pessoas, certo? E aí, esse termo não foi trocado porque troca direto, não. Já foi, as trocas já passaram. 2006 para cá é um termo só e é pessoa com deficiência. Então, que a gente utilize esse termo correto,
em respeito assim, à identificação do segmento. Claro que tem pessoas com deficiência que também nem ligam, nem estão nem aí, né? Mas vai de cada pessoa. Mas o movimento em si decidiu por esse termo. É importante que a gente utilize o termo que foi internacionalmente decidido, porque expressa o que somos, o que queremos, a identidade que temos. Então, para a gente ir se acostumando com esse termo, pessoa com deficiência. E aí eu trago alguns termos pejorativos que a gente às vezes usa, mas que a gente, aos poucos, tente trocar por outros termos, para que a gente não atribua a negatividade, ao problema, a dificuldade para a deficiência. Então, vamos ver algumas dessas expressões que às vezes a gente usa. A desculpa do aleijado é muleta. Então, assim, para que atribuir a questão da deficiência, essa questão de desculpas e tudo mais? A gente pode trocar pelo termo, pela expressão. Desculpas para atividades não realizadas. Isso a gente usa muito. Cego em tiroteio. Estou mais cego do que. Não, estou mais perdido do que cego em tiroteio. Então, vamos mudar para desnorteado, perdido. Eu estou perdido, eu estou desnorteado, me colabora aqui comigo e tal. Outra expressão, João sem braço. Ele quer dar uma de João sem braço. Então, o que é que significa isso? Preguiçoso, trapaceador, omisso. Então, vamos pensar o que a gente está dizendo. Retardado, isso é clássico. Muita gente usa até hoje. E aí, o que é que significa? Aquilo que demora ou que é demorado. Então, vamos utilizar outros termos para melhorar a nossa comunicação. Fingir demência, ou seja, se fazer de sonso, capenga, falta de algum item, não temos braço para isso, não temos pernas para isso. Isso a gente, enquanto empresa, enquanto serviço, às vezes a gente utiliza, a gente não tem perna para isso. E aí que a gente não troca, não temos condições de realizar determinada ação. Se fazer de cego, não perceber a situação. E por último, né, tá surdo ou se não tá cego. E aí a gente troca por não estar prestando atenção à informação, não. Presta atenção aqui. Então a gente tem que tentar ir mudando para a comunicação da gente estar de forma mais respeitosa. E aí eu trago para vocês o que é esse anticapacitismo, esse movimento que a gente tanto está escutando ultimamente. O anticapacitismo é justamente um movimento de transformação em defesa do respeito à diversidade, subjetividade e vivências, perpassando as possibilidades de corpos, comunicação, de comportamentos, de espaços e serviços da sociedade, desconstruindo padrões e lutando pela formulação de ações e políticas públicas que favoreçam o bem-estar das pessoas com deficiência. E aí, nesse slide, tem 2 balãozinhos de diálogo, para que a gente endosse essa questão do diálogo, da troca de experiências, dessa potencialização do movimento anticapacitista, que deve justamente valorizar essa diversidade, essas vivências, esses comportamentos, a presença das pessoas com deficiência nos vários espaços e serviços da sociedade, e principalmente a luta por ações e políticas públicas. E a gente tem que entender que essas políticas públicas devem ser de Estado, devem ser permanentes, independente da gestão governamental partidária esteja no poder, que a gente entenda que as ações devem ser de Estado, independente desses governos, essas políticas para as pessoas com deficiência sejam contínuas, que aconteçam de forma permanente. E é isso, o anticapacitismo. Aí, como contribuir para esse anticapacitismo? Primeiro, respeitar a existência da pessoa com deficiência do jeito que ela é. Como eu disse, não precisa consertar, não precisa curar. A gente precisa respeitar. Não ficar omisso diante de situações de preconceito e discriminação. Viu alguma situação, dialoga. Se for o caso, denuncia. Porque a gente não pode ficar mais omisso, inclusive na Lei Brasileira de Inclusão, tem lá o item de crime.
discriminação contra a pessoa com deficiência é crime. Então, que a gente notifique os órgãos responsáveis para que isso não aconteça mais na nossa sociedade. Claro que assim, é difícil acabar com tudo, mas o máximo que a gente puder fazer, melhor. Refletir e desconstruir diariamente sobre verdades absolutas relacionadas às pessoas com deficiência, às mulheres, aos negros. Aí eu acabei esquecendo aqui de colocar os povos indígenas ou povos originários, e só notificando aqui um erro meu. Não chama-se mais índios, é povos originários, pessoas indígenas e tudo mais. As pessoas LGBTQIAPN+, e as pessoas idosas. Para a gente entender que às vezes a gente aprende e passa a vida toda aprendendo uma coisa que acha que é verdade. Aí quando vê lá na frente, assim, a gente entende que não é aquilo que a gente passou uma vida inteira achando que era verdade. Isso, inclusive, aconteceu comigo quando eu entrei na universidade. Eu achava que eu sabia da vida, sabia da sociedade. Quando eu comecei o curso de serviço social, foi assim, virou e eu digo, pronto, não sei mais de nada, vou aprender novamente. E a leitura crítica é importante para a gente refletir. A gente precisa ver uma situação e ter a perspectiva crítica daquela situação. Entender não só a aparência, e na essência da questão, que a gente vai entender as contradições, as reflexões, tudo o que aquela situação está envolvida. Então, é importantíssimo. Defesa da acessibilidade, ou seja, audiodescrição, legenda de vídeos, intérprete de Libras, espaços e serviços com estrutura adequada. Então, a acessibilidade é fundamental nas suas várias dimensões. Não dá mais para protelar, a gente tem que fazer. Lei tem, norma tem, então bora aplicar essas normas. E eu já até coloquei aqui embaixo, dialogar com autoridades legisladoras sobre políticas públicas, cobrar essa efetivação, seja em nível acadêmico, seja na reitoria, coordenação, na estrutura da própria universidade, enquanto comitê, eu não sei se o nome, o CIA de vocês é Comitê de Inclusão e Acessibilidade? Karine? Secretaria. Secretaria, né? Aí na UFPB. Aqui é o CIA, por isso que eu confundi. Pronto. Então, seja secretaria, comitê, reitoria, vão atrás. E, para além da universidade, a sociedade, vamos lutar para que sejam aplicadas. Legislação, normas tem. Agora, bora lutar pela aplicação. E, por fim, estudar e dialogar mais sobre o capacitismo no âmbito acadêmico e profissional. Quem se sentir... não é tocado, não, a palavra, mas quem se interessar, estudar sobre o tema, é importante para que a gente tenha produções que sirvam de base, de estudo, de avanço da teoria também, para a gente relacionar com a prática e poder, ir aos poucos, fazendo essa transformação na sociedade. Então, quem se sentir à vontade, busquem e vão atrás para a gente engrandecer essa questão acadêmica do estudo em relação ao capacitismo e ao anticapacitismo também. Quero deixar essa frase aqui, que ele é de José de Ferreira, foi um antigo secretário nacional, da Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência, há alguns anos atrás, e ele escreveu essa frase que me mexe muito, assim, porque a gente vê a importância de entender a pessoa com deficiência enquanto pessoa. Então, ele disse o seguinte: pessoas com deficiências são, antes de mais nada, pessoas. Pessoas como quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, contradições e singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e pela igualdade de oportunidades, evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas mais uma característica da condição humana. E aí o slide tem um desenho de várias pessoas com deficiência, com vários tipos de deficiência, física, intelectual, auditiva, visual e intelectual, já disse, enfim.
vários tipos de deficiência, para a gente entender que somos pessoas e temos que ter esse lugar de fala consolidado. Outras pessoas podem colaborar no processo, podem endossar a luta, mas a luta é nossa. O lugar de fala é nosso. Quem sofre com capacitismo diariamente são as pessoas com deficiência. As pessoas ao redor sofrem as consequências do capacitismo, mas nós, pessoas com deficiência, que estamos ali sendo atravessados por esse capacitismo. Então, que a gente lute e entenda que as próximas gerações de pessoas com deficiência também podem usufruir do que já foi conquistado, do que a gente está conquistando, para que elas usufruam. Então, que a gente possa contribuir do nosso jeito, das nossas possibilidades, para que a gente possa avançar nessa luta. Tá bem? Então, muito obrigada pela atenção. Deixa aí o meu Instagram para quem quiser seguir. Nosso Lugar PCD não é meu, de Fábia. Eu estou ali só como uma atriz, como você diz. Mas eu agrego as falas das pessoas com deficiência. Quem quiser também mandar vídeo, texto, a gente pode publicar lá, porque realmente é uma rede de compartilhamento de informações, principalmente de forma crítica. Vocês não vão ver uma inclusão romantizada ou idealizada, porque não, temos muitos desafios, muitas críticas, e a gente tem que entender essas críticas como uma forma de avanço na luta. Tá bem? Então, fica à disposição e foi um prazer aqui estar com vocês. Obrigada pela atenção. Até já. A gente que agradece, Fábia, por mais uma vez estar conosco. Algumas das falas que você traz, menina, eu nem sabia que tinha agora essas palminhas aqui no Meet. São as reações aqui embaixo, eu soube hoje também. Eu não tinha visto ainda, não. Enfim, para quem tem deficiência visual, está surgindo várias palminhas aqui no Meet. Enfim, algumas das falas que você trouxe, né? E aí eu vou lembrando de algumas situações, né? Já lembrei de você, atriz, aí no Instagram, fazendo uma simulação, né, da pessoa, você dançando lá, toda animada, e assim, e as pessoas, tipo, nossa, mas né, você dança, você se diverte, como se fosse, né, uma coisa de outro mundo. Sim, gente, eu vou para a festa, eu bebo, eu faço algumas coisas. Não por isso. E hoje a gente vê, né, que tem algumas pessoas com deficiência ocupando outros espaços, né, de influenciador digital, né, do famoso blogueiro, assim, nesse sentido, né, o blogueiro do bem. E aí eu me lembrei de uma situação dessa semana, né, no Instagram de Ivan Barão, né, que acho que a maioria já deve conhecer, né, mas ele é pessoa com deficiência, influenciador digital e é aqui do Rio Grande do Norte. E ele sempre traz, né, muitas discussões, a questão dos termos que a gente utiliza hoje. E aí tem um que se diz humorista, porque ali não existe humor, né? Que agora no seu show o que ele faz é imitar, né, deferir palavras grosseiras, né? Isso é preconceituoso mesmo, isso é extremamente capacitista. Então, é uma pena, né, que a gente, com tanta informação, a gente ainda esteja vivenciando situações, né, desse tipo. Lembro também de um colega que, inclusive, está aqui, né, assistindo também, que ele dizia muito assim, que às vezes ia ao banco com o pai e a pessoa do banco só olhava para o pai, só falava com o pai. Não, mas ele não sei o que, não sei o quê. Não, mas ele pode, mas, sabe? Não, a pessoa lá do lado, uma pessoa maior de idade, uma pessoa que se comunica perfeitamente, mas todo o direcionamento era feito exclusivamente para a pessoa que estava apenas acompanhando, levando sua cadeira. Né? Então, essas falas, né, de ser a coitadinha, de ser a bichinha, como foi a Alessandra que colocou aqui no chat, ela disse que uma vez uma pessoa que não conhecia ficou, né, dizendo, a bichinha, e ela, pelo que eu entendi, ela respondeu,
né, bichinha por quê? Bichinha de você, de achar aquilo que eu, né, que eu não sou capaz. Então, eu acho que muita gente deve ter passado por muitas situações, né, assim, dessa natureza. E aí, realmente, né, o nosso papel, o papel da sociedade, o papel de cada um de nós, lutar realmente contra isso, né? E é importante, né, a participação de vocês enquanto pessoa com deficiência, como a Alana colocou, né, aquela frase, a frase de nada sobre nós sem nós, que, assim, é a mais, é a mais pura verdade, é o que realmente precisa ser feito, então não adianta a gente estar discutindo questões na reitoria aqui da universidade sobre, né, o que a gente precisa avançar, se a gente também não ouvir, né, vocês enquanto pessoas na condição. Então, nesse sentido, né, se alguém quiser falar, pode levantar a mão aí, está aberto o espaço para vocês. Calma, um de cada vez. Eu lembrei da sua fala. Eu pensei a mesma coisa, eu digo, sempre eu faço isso, um de cada vez. Podem falar, pessoal, fiquem tranquilos. Estamos aqui, tem lá no título da nossa conversa, né? Troca de experiências. Então, eu não sei mais, não sei menos, eu quero aprender com vocês também. Boa tarde. Eu estou de saída para a aula, mas ainda tem uma questão. Como é que a gente passa de forma educada essas informações de tratamento com as pessoas? Nos ver, tipo assim, eu vi aí o exemplo, você falando daquela tabela ali, as pessoas, você é um oportunista, porque, ou você é preguiçoso, porque um dos braços, né, eu sou deficiente físico, e o meu braço direito eu perdi mobilidade. Então, assim, as pessoas acham que é maravilhoso você perder uma movimentação do braço, ter uma limitação, não que você é um oportunista que vai conseguir emprego mais fácil, que... Eu digo, gente, eu sinto dor todos os dias. Sério? Você acha que é divertido? Eu que consegui escrever e hoje eu não consigo mais, eu tive que aprender a comer com a mão esquerda, a tentar escrever. É sério que você acha que isso é demais? É divertido? Gente, as pessoas, assim... Nossa, é muito triste, sabe? É pesado. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou conversar sem magoar e passar de que não é fácil, né? E assim, eu vendo, né, o debate, digo, gente, é a realidade, é isso aqui. A gente passa por isso aqui, eu acho que constantemente, né? Então, como, né? Como é que eu consigo fazer isso de melhor forma? Bem, Tiago, é o seguinte, tem hora que a gente, não sei nem como eu vou dizer de forma mais tranquila, mas tem hora que a gente tem que ser um pouco desagradável mesmo, sabe? As pessoas têm a imagem de uma pessoa com deficiência que ela é boazinha, que ela é um anjo, que ela não ofende a ninguém, que, enfim. E tem hora que a gente tem que ser um pouco mais incisivo, mais afirmativo. E pode, talvez, a pessoa se chatear, pode achar que estamos com um comportamento meio agressivo. Mas a gente tem que ter hora que a gente tem que ser propositivo, sabe? Tem que chocar, às vezes, para as pessoas entenderem a gravidade da situação. Que a gente não está aqui por lazer, nem está achando que está tudo lindo e maravilhoso, e que, como você falando, né, que acha que é oportunismo. E não, muita dor, muita lágrima, assim, muito sangue, muita coisa envolvida, que a gente, às vezes, a gente não, a sociedade acha que é tudo lindo e maravilhoso e não é. Então, assim, você pode falar de uma forma mais educada, propositiva, tranquila, assim, com uma forma de, eu vim em tal lugar sobre essa temática, vamos tentar refletir, usa muito essa questão da reflexão, que é uma coisa muito impositiva de embater, mas a reflexão, a gente para pensar sobre, e acata se quiser ou não, mas a reflexão é importante para a gente entender
para causar o impacto de que não é bem aquela verdade que a pessoa está dizendo. E vai ter hora que sim, a gente vai ter que ser um pouco mais incisivo, mais chato mesmo, porque não tem outra. Eu lembro muito de Daniel Gonçalves, ele é um cineasta com deficiência, inclusive ele tem dois longas, acho que dois curtas ou dois longas, enfim, dois filmes que ele fala sobre a questão da pessoa com deficiência. O primeiro sobre a vida dele enquanto pessoa com deficiência, e o segundo sobre a temática da sexualidade da pessoa com deficiência. E ele fala assim, que as pessoas acham e chegam muito para ele, agora nem tanto, mas quando era criança, adolescente. Ah, porque você é deficiente, tão bonzinho. Aí ele respondia assim, bonzinho é o... Dizia um palavrão, porque ele estava cansado de escutar aquilo, de achar que era só aquela coisa boazinha e anjinho. E não é, somos pessoas. Então, tem hora que a gente tem que ser um pouco mais, assim, agressivo mesmo, infelizmente, para as pessoas entenderem. É isso. Não sei se eu expliquei, não sei se fui claro, mas eu digo assim, tem que falar mesmo, gente. Tem hora que o povo minimiza muito a deficiência. Ah, mas não. Bora botar essa realidade, assumir mesmo a deficiência e dizer, não, são esses desafios e esses avanços. Vamos tentar ver como é que a gente diminui. Não estou dizendo que vai tirar tudo, porque tirar tudo é muito forte. Ainda mais no sistema capitalista desigual e contraditório que a gente está. Mas o que a gente puder minimizar, a gente vai para frente, conquistando. Obrigada, Tiago. Obrigada, viu, Alana? Tiago. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se ninguém mais está se colocando, eu quero só agradecer mais uma vez, pela fala, por estar conosco, por essa parceria. E é sempre um prazer. E a gente lhe aguarda aqui, né? Adoro sua cidade, né? Disse a você que esteve lá. Rebeca quer falar, então vamos abrir aqui para ela. Pode falar, Rebeca. Nesses dias eu acho que eu estou indo para Natal. Quem sabe eu faço uma visita a vocês. Vem aqui. Sim, Rebeca. Boa tarde a todos e a todas. Fiquei muito feliz de participar hoje de ouvir esse relato. Eu sou uma pessoa com deficiência visual e eu estou fazendo um sono aqui na UFMS sobre a parceria e essa muito no curso daquele... Rebeca, dá um barulho bem grande do intervalo, né? A gente não consegue ouvir direito, eu só consegui ouvir seu nome, que você era de fono. Se você conseguir, acho que afastar um pouquinho, não sei, para ver se a gente ou se encostar, eu não sei se ela está no telefone, no celular, encostar na boca, um pouco mais na boca, talvez a gente escute melhor. Pode falar, Rebeca. Consegue me ouvir melhor? Está um pouco melhor. Tá um pouco de barulho, porque eu estou aqui na universidade, então tá muita gente ao meu redor, mas eu estava aqui acompanhando vocês. Eu simplesmente queria só fazer um comentário mesmo, né? Dizer que eu estou muito feliz de participar, de ouvir o relato aqui, né, da Fábia. E são verdades ditas. Eu sou a primeira aluna conseguida no curso de fono na UFRN. Teve alguns outros alunos já com baixa visão, mas não exigiram tanta adaptação. E é uma realidade, sabe? Tanto de acessibilidade como de adaptação, são coisas que a gente ouve diariamente. E algo que eu venho aprendendo desde o IEF até hoje aqui na universidade, o segredo é não se calar. É realmente falar, porque se a gente se calar, é pior. A gente não é visto, as pessoas vão simplesmente dissimulando e fingindo que não está acontecendo, como você falou, né? Dizendo que a gente é preguiçoso, que muitas coisas que eu já escutei aqui na UFRN, quando eu exigi adaptação, é que eu quero facilidade, é que eu quero passar sem fazer nada. Então, é verdade assim, que devem ser faladas, devemos realmente continuar lutando, né, por essa inclusão verdadeira,
que é difícil de acontecer, principalmente quando a gente é a primeira em algum curso, trazendo aqui para o acadêmico. Eu também fui a primeira aluna com deficiência visual lá no IF de São Gonçalo do Amarante, no curso de logística, e deu certo. Eu sempre acredito que aqui na UFRN também eu vou sair do curso formada e vai deixar muitas lições dos próximos que virão. E é isso, muito bom, parabéns. Obrigada, Rebeca. Isso, quando a Rebeca entrou, né, aquele auê, que a primeira estudante cega, o que a gente faz, a gente não sabe, aquelas coisas, né? E aí foi todo um trabalho, né, que foi feito, né, com os professores, de calma, de tranquilidade, paciência, que a gente, né, junto com a Rebeca, foi feita a triagem dela, foi pensada as estratégias, feita formação com os professores, né, para que eles pudessem compreender melhor o trabalho de envio de material para o laboratório de acessibilidade, né, que a gente tem aqui, para a transformação desse material no material acessível. E, assim, né, é isso. Em alguns cursos de humanas já era mais comum, mas a gente, né, tem chegado estudantes estudantes cegos em diferentes cursos, estudantes com surdez em outros cursos que não sejam somente letras libras, né? E a gente precisa ocupar realmente os espaços. Bárbara, pode falar. Rapidinho, só antes de Bárbara falar, rapidinho. Eu queria falar só bem simples e bem direto. A questão da mobilização de vocês, estudantes com deficiência, pelas condições de estudo, de permanência na universidade. Então, é importante que vocês falem sim com as pessoas que vocês conhecem, seja da administração, seja nos próprios cursos, com os professores. É importante a gente se colocar no âmbito acadêmico e fortalecer essa luta. Então, quem alguém conhecer mais pessoas com deficiência, se juntem, se organizem, dialoguem, lutem por melhores condições de permanência nas universidades. Porque tem aquele lema que eu falei, nada sobre nós sem nós. Então, não acontece nada, vão atrás, porque a gente não pode ficar inerte e achar que as coisas vêm, porque tem hora que não vem, não. Então, que a gente se mobilize, vocês, no caso. Minha fase já passou, minha fase acadêmica passou. Então, é atuar, é lutar, é discutir, refletir e lutar por essa permanência de qualidade. Então, vão atrás. Só para a gente enfatizar bem a importância de vocês, estudantes com deficiência na universidade. Sim, Bárbara. Não, o meu é mais estou terminando o curso, né? O meu é mais um agradecimento a Maiara e ao pessoal da CIA, que sempre esteve ali muito presente, sempre ajudou muito, nunca negou nenhuma solicitação minha e sempre perguntou como eu estava. Eu sou muito grata à CIA, ao trabalho da CIA, tanto que quando alguém vem me falar ou questionar até mesmo só a questão do dinheiro, o valor, a data, eu defendo muito as meninas, porque eu sou grata a elas do fundo do meu coração. Então, eu estou saindo do curso e eu queria dizer para a Érica, para todas, mas como só está a Maiara aqui, é mais direcionada a ela, a questão do meu agradecimento por ter me apoiado durante todo o curso, durante todo o período, principalmente em CIT, porque foi difícil, não foi fácil. E engenharia biomédica sempre esteve lá, no remoto, sempre fez aquela mão, e eu não sei o que teria sido da minha vida sem a CIA e de várias pessoas que estão aqui, entendeu? Então, o trabalho das meninas faz muita diferença na vida de várias pessoas, e quando eu encontro dentro da universidade, que aceitei diversos alunos que não conhecem a CIA, que não sabia da existência, eu vou lá e digo, olha, mas você pode participar, você tem direito a isso, as meninas lhe ajudam nisso. E às vezes o conhecimento não chegava a eles e eu dissipei esse conhecimento, eu falava, enfim, nunca faltei uma reunião da CIA, só quando eu tinha prova, Maiara sabe. Então, meu profundo agradecimento por todos esses anos que vocês me apoiaram, me ajudaram, e é isto, entendeu, Maiara? Que eu sou muito grata a você e todos esses encontros. Teve encontros, um que me marcou muito foi uma menina que você levou que tinha prótese, enfim, são vários encontros que
foram marcantes e me ajudaram, debateram, tiraram alguns preceitos, alguns preconceitos e tudo isso. É isso, obrigada. Bárbara, eu tô no de Maiara, viu? Mas eu sou Karine, não esqueça, não. Poxa! Mulher não lembra mais da foto de ninguém, não, faz 3 anos. Se vocês não botam uma coisa. Eu lembro só do rosto de Érica, porque eu estava lá, lado a lado. Não, mas se preocupe. Não, mas, enfim. Com relação, né, essa questão, Alana, porque aqui a gente tem um programa, né, que a gente chama de Bolsa Acessibilidade, que é um valor, né, em espécie para os estudantes, para que ajude, né, na permanência, porque hoje a gente não pensa só no ingresso, né, a gente tem que pensar, hoje a gente tem as cotas, né, para a questão do ingresso, mas se esse estudante ele não tiver condições de permanência, né, ele não vai concluir. Então, assim, esse programa, né, quando foi pensado porque é direito de vocês, né, a gente está aqui só como realmente um instrumento, né, para que a gente possa efetivar, de fato, as políticas que chegam, né. Ainda não é o suficiente, a gente ainda tem pessoas que estão, assim, em fila de espera, e eu acho que essa questão, né, que a Alana colocou, de mobilização, é imprescindível de vocês que são, né, pessoas que estão tendo o direito, né, nesse momento de usufruir da Bolsa, mas também daqueles que estão numa fila de espera pela questão de recurso, de se unir, de bater na porta de onde tem esse dinheiro, de onde tem recurso, para dizer, a gente está aqui, a gente também precisa, vamos pensar, né? Vamos pensar em nós. Então, acho que o trabalho é esse, né? De fortalecimento mesmo dos movimentos. E para que a gente consiga, né, atingir o maior número de pessoas, tá bom? Mayara, quer falar? Não quero não. Ah, você quer dizer? Tá. Alguém mais? Pronto, acho que agora foi. Alana, quer fazer sua fala final? Vou falar, vou vir, já falei demais hoje. Mas eu passaria a tarde, a noite falando aqui para vocês. Foi mais uma vez, né? Foi um prazer estar com vocês. Quero fechar a minha contribuição de hoje, dizendo que amanhã é um dia muito significativo para nós, pessoas com deficiência, mas que essa luta é o ano todo. Então, não se resume só a setembro, que as pessoas têm mania de só lembrar da gente em setembro. Não, é o ano todo. Então, que a gente lute amanhã e o ano inteiro por melhores condições. E aí, que a gente siga pessoas com deficiência nas redes sociais, se aproxime de colegas com deficiência, de pessoas com deficiência que a gente conhece nos espaços que a gente frequenta, para a gente fortalecer essa luta. E vá atrás, sim, dos direitos. Muitas vezes não é favor, é direito. A gente tem que entender que, porque fulaninho está fazendo esse favor. Não, muitas vezes é direito mesmo. Então, que a gente lute por a efetivação desse direito. E dizer que estou à disposição de vocês, quando precisarem, quem quiser ir lá no Instagram, no direct, pode mandar algum direct para mim, que eu estou à disposição para a gente trocar experiências, trocar materiais. E quem sabe um dia, talvez eu chegar aí na UFRN para conhecer um pouco aí, que eu não conheço pessoalmente. E quem sabe eu conheço aí algum de vocês e será um prazer estar com vocês presencialmente também, tá bom? Então, muito obrigada e quem sabe até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, valeu, obrigada. Essa é a gravação.